Glorificado seja para todos sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos iniciando mais uma aula da EBD, desta vez a lição número 7, o Ministério de Profeta, que será ministrada em todas as congregações da Assembleia de Deus. No próximo domingo você está convidado a participar às 9 horas da manhã em qualquer uma das congregações. E por aqui, aula antecipada, pré-aula, em que a gente traz uma abordagem simplificada e que vai facilitar bastante para quando você estiver lá na sua classe, você ter mais uma visão mais ampla, mais aperfeiçoada, porque naturalmente que cada ministro, cada professor, ele traz por dentro da palavra de Deus, às vezes tópicos diferenciados da mesma lição. Isso é quase que natural. As pessoas trazerem por um viés, às vezes um pouco diferenciado, conforme a pessoa está vivendo, conforme o momento, o que ela está enxergando, enfim. Mas por isso que enriquece você assistir a pré-aula, depois participar também da aula presencial na classe da escola dominical. Muito bem. O Ministério do Profeta tem a leitura em classe, está em Coríntios 12, 27 e 29. E depois, Efésios 4, 11 a 13. Eu vou economizar tempo, não vou estar lendo, porque a gente não vai desdobrar em cima de todos esses versículos. Mas eu vou ler o texto base, que é o texto chamado de áureo, que está em 1 Coríntios 12 e 28, que diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Veja você que está distinto aqui. O Senhor usa pessoas de forma diferenciada no meio da congregação. Neste caso aqui, nós estamos trabalhando o ministério de profeta. O objetivo dessa lição é deixar claro a função do profeta lá no Antigo e também no Novo Testamento e saber identificar o verdadeiro do falso profeta. O profeta do Antigo Testamento é o primeiro tópico. E o primeiro subtópico é o conceito. Vamos ver. O conceito do profeta do Antigo Testamento. Conceito de profeta do Antigo Testamento. Qual é o conceito? O mesmo de hoje. É anunciador da revelação divina. Se é para trabalhar conceito, é isto. Ele anunciava a palavra de Deus, trazia para reis, para as pessoas, para povos, a mensagem reveladora de Deus. Deus estava indicando o que desejava. Ele era, na verdade, um porta-voz de Deus. A gente tem que simplificar as coisas, né? Para que as pessoas possam entender. Então você pode transmitir isso para os alunos da sua classe, né? E aí o que mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? O conceito é o mesmo, é a mensagem, porque a profecia de hoje também é uma revelação de Deus, ele é um porta-voz de Deus, o profeta, o ministro de profeta, ele anuncia a palavra de Deus, é a mesma coisa que do Antigo Testamento, isso não diferencia. O que mudou? Aí sim, aí a gente pode verificar o que pode ter mudado, não no conceito, mas na forma de profetizar. Vamos lá. O que mudou? O que mudou? O quadro está molhado, né? A forma. O pano está bem molhado. Mas acho que aqui dá para entender. A forma, né? Como é trazido a profecia. Como é que funciona? Antigamente era um ministério. Se levantava lá Samuel, se levantava Jeremias, se levantava os profetas de Deus, Naum, e entregavam uma revelação que Deus tinha colocado no seu coração, tinha dito a eles, que era para eles levar a tal e tal povo, pessoa, e entregar aquela mensagem. Hoje, a profecia ela é dada também como um dom. Não é só um ministério. Tem o dom da profecia nos dias de hoje, né? E
Às vezes, na época do Antigo Testamento, a profecia ela parecia ter uma conotação meramente humana, administrativa, religiosa. Por exemplo, chegava lá um profeta e dizia para o rei: olha, vocês não vão para esta guerra que estão pensando em ir. Não é de minha vontade, vou dar a vitória para vocês sem vocês irem para a guerra. Parecia simplesmente administrativa, né? Ou chega lá na casa de Davi, entrega para Davi um recado, por que você pegou a ovelha de outra pessoa, se você tinha à disposição tantas ovelhas. Ou pega Daniel e revela para ele sobre 4 situações de reinados que passariam, e aí uma estátua com pé de barro, enfim, bronze, ferro, e vai dando para ele uma profecia para ele entregar. Parece que isso é meramente uma coisa geopolítica, né, das situações, das épocas em que os reis governariam. Todavia, estas situações em que havia a intervenção de Deus estava diretamente ligado com um plano espiritual, não era simplesmente humano. Tinha a ver com a situação espiritual. A situação de Davi tinha a ver com a geração de onde Jesus nasceria. Esses reinos aqui seriam as 70 semanas que seriam mostradas, onde os projetos espirituais de Deus, com a expansão do reino, a vinda de Jesus, o nascimento da igreja. Então, não eram simplesmente questões naturais, que parecia ser primeiramente isso, Deus simplesmente defendendo lá o povo hebraico, o povo judeu. Muito bem, o subtópico 2, o ofício. Bem, como mensageiro de Deus, ele trazia as mensagens de Deus, mensagens novas, porque profeta é aquele que entrega uma mensagem nova, profecia é uma mensagem nova, reveladora, como a gente vem falando já em outras aulas aqui. Primeiro, algumas delas poderiam ser esclarecedoras. Aqui, esclarecedoras. Ou esclarecidas, que elas já vinham com um tipo determinado de mensagem e a revelação junto. Outras eram mensagens ocultas, não esclarecidas ainda, mensagens ocultas. Essa mesma mensagem que eu falei da estátua que Daniel viu, ele não entendeu, não interpretou. Estava oculto para ele a mensagem. Então, elas vinham dentro deste ofício do mensageiro de Deus, sem necessidade de que o mensageiro tivesse conhecimento do que de fato as coisas estariam acontecendo dentro daquela figura de linguagem que o Senhor usava na profecia, e outras vezes eram profecias bem claras. O subtópico 3, o profetismo. Eu nem sei porque que deram esse nome, eu achei assim pouco criativo, né, para algo tão sério. Mas foi uma época, antes de Jesus, ali uns 8 séculos atrás, que eles estavam querendo uma renovação espiritual. Homens estavam buscando a Deus, estavam cansados das heresias, da religiosidade, da idolatria, do pecado no meio do povo, e começou um despertamento entre eles, e eles começaram a buscar de Deus a unção dos céus, começaram a buscar de Deus o Espírito de Deus para que tentar restaurar a crença, a fé, a fidelidade a Deus no meio do povo. Bem, nós sabemos que esta foi uma época em que muitos morreram ao fio da espada, muitos foram perseguidos, presos, banidos, porque era uma época de muita corrupção. E exatamente no meio de uma época de muita corrupção, de muito pecado, de muita intransigência espiritual, naturalmente que o profeta não tem lugar. O profeta, ele se torna um sofredor, alguém que é banido, alguém que é rejeitado, tentam desacreditá-lo. Quando não funciona assim, a solução é tirar a vida. Foi uma época em que muitos deles morreram, alguns tempos antes da vinda de Jesus, a revelação do Filho de Deus a esta terra. Então, como a religião estava desacreditada, muitos deles foram banidos porque eles não queriam mudança de vida. No tópico 2, agora o profeta do Novo Testamento. Aí a gente vai aliar aqui o subtópico 1, que é a importância do termo profeta no Novo Testamento,
E, subtópico 2, o ofício do profeta no Novo Testamento. Então, o que era o ofício dele? Mesma coisa, né? Era proclamar e interpretar a palavra de Deus. O ofício do profeta aqui no Novo Testamento era proclamar e interpretar a revelação de Deus. O profeta, ele tinha que entender, discernir e o dever de se antecipar aos acontecimentos, anunciando a verdade de Deus para que o povo pudesse ter uma linha dirigida pelo Espírito Santo para não errar o caminho. Ele tinha que se antecipar e condenar o pecado, denunciar as heresias, proclamar a justiça. Veja você que quer ser um ministro, trabalhar no ministério de profeta da parte de Deus, você tem que estar disposto a este preço. Há um espaço no coração de Deus para profetas. Sem profecia, o povo se corrompe. Seja a profecia revelada, seja através de línguas, de interpretação, seja colocado no coração, mas aquela pessoa que é o mensageiro de Deus, seja na pregação mesmo, porque a palavra de Deus diz que em parte nós falamos e em parte profetizamos. E às vezes a pessoa nem sabe, mas ela está revelando, trazendo uma mensagem nova para a pessoa. Isso acontece muito em cultos, que as pessoas se assustam porque Deus falou aquele assunto que lhe tocou diretamente o coração. Então, o profeta, ele, na verdade, não serve só para apontar as coisas erradas. Ele pode consolar, ele pode trazer mensagens animadoras, fortalecedoras. A ideia é a edificação. A ideia final, mesmo que seja exortação, mesmo que seja correção, é para a edificação do corpo de Cristo. As pessoas serem orientadas pela palavra de Deus. Mas não tem jeito, não tem jeito. O profeta sempre, principalmente em épocas de escassez espiritual, de vida com Deus, ele vai ser rejeitado dentro da sua congregação. Ele não vai ser muito bem-quisto, ele vai ser, vão tentar difamá-lo, minimizar a sua mensagem, vão tentar desmerecê-lo, tirar o crédito, né, torná-lo uma pessoa sem voz. Se possível for, tornar uma pessoa sem voz dentro da congregação. Está ali, deixa ali como um bebelô, mas ele não pode manifestar. Porque ele sabe que no momento que ele manifestar, ele vai estar trazendo uma revelação de Deus que às vezes não vai conformar o interesse da religião. Muito bem, subtópico 3. O objetivo do dom ministerial de profeta. Vamos colocar aqui no quadro. Está bem molhado, vamos ver se a gente consegue fazer com que escreva igual. Fica bem molhado o quadro aqui. Estou tentando minimizar a situação. Vamos lá. Objetivo do dom ministerial. O objetivo do dom ministerial de profeta. Isso é importante você guardar aí. Qual é o objetivo? O profeta é chamado para levar a igreja à maturidade cristã. É isso. Edificar é tornar a igreja madura, é fazer crescer, é fazer estar pronta, no momento que estiver pronta. Então, o profeta ele tem esse compromisso, ele tem esse ofício, esse objetivo divino ao usar o profeta, é exatamente esse. E agora, qual é o ponto da maturidade cristã? Eu ia escrever aqui, mas acho que você pode, ouvindo por aqui, ir escrevendo aí no seu caderno, se for o caso. Qual é, assim, o ponto que a gente pode imaginar que a igreja está amadurecida? Será que é uma questão numérica? Não, não é a questão numérica. Se for a questão numérica, nós vamos ver que, por exemplo, a igreja que se diz evangélica, que se diz pentecostal, que se diz a igreja do Senhor, que se proclama, ela é uma das menores. Nós temos, em primeiro lugar, a igreja católica, depois nós temos os muçulmanos e depois nós temos o espiritismo. E a igreja pentecostal, ela fica, inclusive, atrás de algumas igrejas históricas, inclusive. Então, se é numérica, todas as demais que eu citei aqui agora, essas são as igrejas maduras espiritualmente. Não é questão numérica. E eu vou dizer por quê.
Jesus disse, deixou claro, que poucos são os que entram pela porta estreita que conduz à salvação. Se são poucos os que entram, nunca será numérica. Segundo lugar, será que é uma igreja rica e organizada? Bem, nós estamos na época de Laodiceia, uma igreja rica, bem organizada, bem estruturada, cheia de departamentos, com dinheiro no banco, com estrutura, com carros, com a vida financeira saudável, com jantares, com livros, com programas, com televisão, com tudo mais. E aí, para essa igreja rica, Jesus disse, tu acha que tu é rica, mas tu é pobre, tu precisa comprar ouro refinado. Tu está cega, não está enxergando o que tu acha que enxerga, tu está nua espiritualmente. Então, não é essa questão de organização e riqueza que podem dizer assim, bem, essa igreja está no ponto, essa igreja está amadurecida. Também não é uma igreja que tem acordo de paz com o Estado, que roça ombro com políticos, que ganha méritos, que ganha honrarias, placas, que lá são cidadãos do município, porque tira foto com o governador, com o presidente, que isso vai tornar essa igreja madura, porque agora ela está num nível em que todos a respeitam, todos a procuram, dependem dela para os votos. Talvez isso seja uma das piores situações que denote, que deixe claro que a igreja não está madura espiritualmente. Verifique os pais da igreja, verifique o Senhor Jesus e seus apóstolos. O acordo não era com o Estado, era com o Espírito Santo de Deus. Também não é uma igreja cheia de dons e de ministérios. Nós estamos falando de dons e ministérios, mas não significa que essa pessoa ou essa igreja está madura espiritualmente. Eu sei de igrejas que inclusive fecharam de escândalo, que os seus líderes eram os que desenvolviam o maior número de dons, revelação, profecia e tudo mais, e foram descobertos em uma vida de corrupção, uma vida de imoralidade e que causou grandes escândalos. Lá no fim dos tempos, naquelas duas multidões que se apresentarão diante de Jesus, uma à esquerda e outra à direita, uns vão dizer, mas Senhor, nós éramos a igreja que profetizávamos, expulsávamos demônio, realizávamos cura. E Jesus vai dizer palavras duríssimas. Apartai-vos de mim, malditos. Vocês não têm parte comigo, eu não tenho nada a ver com vocês. Mas então, a maturidade cristã que Deus quer que seja desenvolvida e que o ministério de profeta tem este compromisso também como os demais dons, o que é? É que a igreja, vamos ver aqui, isso é importante, quero que você guarde no seu espírito, o foco principal da maturidade cristã da igreja, aonde a gente pode entender que a igreja está madura espiritualmente, é quando ela consegue amar a Deus e ao próximo. Olhem bem para mim aqui, olha para cá. Você tem que fazer sempre uma análise. Quando você imaginar que a sua congregação, ou você espiritualmente, cresceu, às vezes a pessoa está muito empolgada, porque ela conseguiu ser reconhecida no meio da igreja. Agora está fazendo parte de um coral, ela faz parte de um núcleo, de um departamento, de uma congregação. Agora é um obreiro, uma obreira do Senhor, está saindo aí, sendo elogiado, valorizado, enfim, considerado no meio da igreja. Aí a pessoa diz, eu cresci. Agora me tornei diácono, me tornei um líder, agora sou uma cantora reconhecida, eu cresci espiritualmente. Nós temos sempre que avaliar o seguinte, hoje, eu estou amando mais a Deus do que eu amava a Ele na mesma data, no ano passado? Eu amo hoje mais as pessoas do que eu amava as pessoas na mesma data, no ano passado? Se nós estamos cheios de um monte de coisa, de dons e de espiritualidade e de reconhecimento, mas nós não valorizamos algumas pessoas. Nós temos um grupinho nosso. Nós temos aquelas pessoas com que a gente tem o prazer de colocar foto no Facebook, tirar foto, mas tem pessoas que nós desconsideramos. Algumas nós odiamos. Algumas nós não perdoamos. Nós não conseguimos desenvolver isso.
essa relação espiritual com Deus, de estar mais apaixonados por Ele, de mais interessados no seu caráter, na sua pessoa, aprender mais com Ele, viver para sempre com Ele e com as pessoas, nós não crescemos. A profecia tem que levar, o profeta tem que levar, ser um dos cursores para levar a igreja a esta maturidade espiritual. E o autor da lição cita isso, edificação em amor. Eu peguei esse gancho dele. Efésios 4,16 diz: do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muito bem. Tópico 3. Discernindo o verdadeiro profeta do falso profeta. O subtópico 1 aqui, simplicidade versus arrogância. O verdadeiro profeta, ele tem amor no seu coração. Tem que iniciar por aí. Ele tem generosidade, ele tem misericórdia, ele tem desejo que a pessoa a quem ele vai entregar um recado, às vezes duro, essa pessoa não se sinta humilhada, que essa pessoa não se sinta rejeitada, que ela não saia dos caminhos do Senhor. Ele vai orar antes, vai pedir ao Senhor direção, vai pedir palavras para poder fazer a pessoa, mesmo uma mensagem muito dura, difícil, que a pessoa se arrependa, que a pessoa consiga se acordar da sua situação, voltar aos braços de Deus, que ela não se sinta a última das pessoas, mas que ela precisa rever a sua situação, porque senão ela vai se perder. Esta é uma das características, né? Porque ele é um filho de Deus como os demais. Ele não é mais do que ninguém, ele não é menos do que ninguém, ele não é o próprio Deus. Ele é um agente do Senhor que às vezes traz uma mensagem de muita alegria e outras vezes uma mensagem que vai precisar mexer com a situação de uma igreja, de pessoas, enfim. E ele tem que ter graça, ele tem que ter um compromisso com Deus. Ele não pode ser aquela pessoa que tem um prazer. Ainda bem que Deus me deu esse recado, eu não gosto mesmo dessa pessoa, eu vou entregar no meio de toda a congregação esse recado para que essa pessoa veja o lugar dela. Isso não é o profeta, o verdadeiro profeta de Deus. Ele está ungido com o óleo do Senhor e ele tem o mesmo sentimento de Jesus. Jesus não entregou, se você for olhar ali no Apocalipse, a carta às 7 igrejas, que representa toda a igreja do Senhor Jesus, sempre tinha uma mensagem: arrepende-te, levanta-te, ergue-te, eu estou à porta e bato, eu desejo entrar na tua casa, eu quero te salvar, arrepende-te. Enfim, esta é a mensagem de Jesus, que as pessoas se voltem para a salvação. E o falso profeta, ele, além de ser um tirano, além de ser uma pessoa que às vezes inventa profecias, gosta de humilhar as pessoas com mensagens, gosta de bater, a sua pregação normalmente é bater ele escolhe pessoas ali para tentar enganar, para tentar humilhar, para tentar bater. Ele escolhe um tipo de pessoas para tentar conquistar essas pessoas com as suas firulas ali, com coete de evangélico. Além disso, ele é corrupto, ele tem interesse em fama, em vantagens, em dinheiro, em posses. Ele quer status, ele quer poder. Esse é uma das características de qualquer homem carnal, inclusive do falso profeta, que é pior ainda, um religioso, porque ele está em nome de Deus. Em nome de Deus, ele está usando o nome de Deus para interesses pessoais, o que é gravíssimo, porque se o caráter do pecado tem a ver com quem nós estamos pecando, contra quem, o falso profeta está pecando contra Deus. Isso é gravíssimo. A igreja precisa estar atenta para discernir a mensagem que vem de Deus e a mensagem que não vem de Deus. Eu sei que é uma das coisas mais difíceis no meio da igreja. Pessoas são enganadas diariamente por mensagens proféticas e por profetas, ministérios de profetas que não são verdadeiramente chamados por Deus. Nós nunca devemos nos iludir pelas bajulações do profeta, pela aparência do homem e da mulher, né? Tem gente que chega a se tremer todo, cria uma aura e nada disso funciona. Essa semana passada mesmo eu ouvi num círculo de oração pessoas que se dizendo profeta, se colocando como... É triste de ver isso. Que Deus guarde a sua igreja e abençoe o seu povo. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus,
Quero agradecer por essa palavra. Eu peço que aquilo que nós não conseguimos aqui traduzir, o Teu Espírito Santo traga ao coração dos professores de EBD, dos alunos de EBD, da Tua igreja. Nós estamos num momento em que é tão necessário que o Senhor levante seus ministros de fogo para serem usados por Ti no meio do povo, em nome de Jesus. Muito bem, gente, nós estamos indo para voltar, se Deus quiser, na próxima semana, mas eu quero te convidar a escrever para nós, ebdsaoleo@gmail.com. Acho que dessa vez eu acertei. A Tainara está colocando aqui embaixo para você. Quero te convidar a se inscrever no canal EBD São Léo. É tão simples, tão fácil. Você clica ali, vai pedir alguns dados e depois não esqueça de acionar o sininho, porque acionando o sininho você vai ser lembrado sempre que uma aula for postada. Também você pode ali curtir ou fazer o seu comentário, comentando como é que você está percebendo a aula aí. E uma coisa importante que eu gostaria muito de pedir para que aumentasse o número de pessoas que assistem esse canal em todo o Brasil, que você compartilhe nas suas redes sociais e instigue, convide de fato seus colegas, seus amigos a se inscreverem no canal EBD São Léo, se você está gostando da mensagem e quiser me ajudar a espalhar estas lições para todo o Brasil. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. Boa aula neste domingo e estaremos juntos se Deus quiser.